Bom dia a todas e a todos, eu sou o Bruno Tadeu da Costa, atualmente estou assessor da Coordenação de Políticas para a Pessoa Idosa da Secretaria Municipal de Direitos Humanos e Cidadania e hoje fui escalado para falar com vocês sobre o primeiro eixo, o eixo de financiamento das políticas públicas para ampliação e garantias de direitos. Eu sou um homem negro, de cabelo estilo Black Power, mais ou menos mais 76 de altura, estou trajando uma camiseta de manga comprida mais arregaçada aqui na altura dos cotovelos e uma calça jeans clara e tênis branco, para quem possivelmente não esteja conseguindo me enxergar. Então, gente, sem muitas delongas, vamos já começar o nosso papo sobre esse primeiro tema, que enfim, pode ser muito técnico, mas é muito primordial, muito importante para a gente discutir o estado presente e futuro das políticas sociais que se voltem à população idosa e à população como um todo que está em processo de envelhecimento na nossa cidade. Então, eu separei esta apresentação em dois grandes eixos. E o primeiro que a gente vai tratar são as finanças e políticas públicas no âmbito municipal. Ou seja, aqui a gente vai tratar, basicamente, do Tesouro Municipal, das políticas que a administração pública municipal, ou seja, a prefeitura, já tem que executar, enfim, pela sua própria missão, pela sua própria execução normativa. Primeiramente, vamos tratar da definição de orçamento-programa, que é o paradigma orçamentário que está vigente no Brasil desde a década de 60. E aí o Congresso Nacional trata isso como uma metodologia de elaboração do orçamento público adotada por esta lei, a 4320 de 64, que expressa financeiramente e fisicamente os programas de trabalho do governo, ou seja, eles possibilitam a integração do planejamento com o orçamento, a quantificação dos objetivos e fixação das metas, as relações entre insumo e produto e as alternativas programáticas, bem como o acompanhamento físico-financeiro, a avaliação de resultados e a gerência por objetivos. Essa definição é encontrada no site do próprio Congresso Nacional. É sabido que, enfim, um processo legislativo do orçamento começa no executivo, ou seja, no nosso caso aqui de município, a prefeitura elabora uma peça orçamentária, o que a gente chama de PILOA, projeto de lei orçamentária anual, lembrando do princípio da legalidade do orçamento, ou seja, todo orçamento é uma lei, expresso numa lei, e vai passar pela análise, apreciação e deliberação legislativa, em que podem haver as emendas parlamentares para depois ser sancionada como qualquer outra lei pelo chefe do executivo, nesse caso aqui o prefeito da cidade de São Paulo. Mas, em outras palavras, o que eu quero dizer é que existe uma vinculação entre as políticas implementadas e a peça orçamentária que foi aprovada. Ou seja, essas coisas têm de se conversar. Então, o orçamento público vai refletir o compromisso da administração pública municipal com a implementação das decisões de seus gestores para a solução de problemas e a geração de impactos para a sociedade. O que é justamente essa resolução de problemas e geração de impacto? A própria definição de política pública, ou seja, que é uma ação ou inação do gestor público para resolver algum problema da nossa comunidade, da nossa sociedade. Isso é política pública por definição. E a verificação de valores nas dotações orçamentárias traduz um dos componentes para a governança, que é a capacidade financeira. Normalmente, quem estuda para concurso tem um mnemônico que traduz governança como capacidade gerencial, técnica e financeira. Então, a capacidade financeira é um dos ingredientes para o que a gente chama de governança, que é basicamente a capacidade que um governo tem, não só um governo, a gente pode falar de governança corporativa, mas nesse nosso caso, a gente está falando de administração pública,
que é a capacidade, então, de materializar os empreendimentos, serviços e ações que visam essa superação de adversidades que ensejam a intervenção estatal na vida cotidiana, né? E a visualização, por sua vez, do segmento 60+, ou seja, da população idosa, no orçamento público municipal, se torna um desafio. Por quê? Vamos explicar isso logo adiante. Isso que vocês estão vendo é um rascunho de uma dotação orçamentária, né? Enfim, é uma representação numérica, né, do que a gente mais ou menos enxerga no orçamento, né? Entre outras coisas, órgão, unidade, função, subfunção, enfim, vou pular essa questão para focar aqui no que está em vermelho, destacado, que é o que a gente chama de programa, né? O programa é justamente o vínculo entre a prática governamental e o orçamento, né? Ela articula o conjunto de ações, que é o número seguinte, que concorrem à concretização dos objetivos pretendidos, sendo mensurado por indicadores estabelecidos no plano plurianual. Só lembrando, gente, não é o objetivo dessa apresentação aqui esgotar o que a gente tem por, enfim, princípios orçamentários, né? Enfim, a gente não estava aqui estudando para uma prova de concurso ou de gestão de políticas públicas, porém, é importante relembrar que existem três grandes leis, né, três grandes leis que orientam a execução orçamentária no Brasil, né, entre suas várias esferas, seja municipal, estadual ou federal. A primeira delas é o plano plurianual, né, diretrizes, objetivos e metas da administração pública, que é um plano de médio prazo. Então, digamos assim, é o plano mais estratégico, né, o mais amplo, que vai definir, enfim, esses indicadores, os objetivos e as metas do que um governo quer alcançar, né? Começa no segundo ano de governo, vai até o primeiro ano do próximo governo. A segunda é a LDO, Lei de Diretrizes Orçamentárias, que, entre outras coisas, vai traçar as diretrizes para a LOA, que é já a fixação de despesas e a previsão de receitas, né? O que a gente chama de orçamento mais puro, por assim dizer, né? O que está no orçamento, o que está previsto no orçamento de tal ano? É a LOA que vai traduzir isso. E isso aqui é o que a gente vê na LOA. Pois bem, mas isso aqui não está na LOA por mero acaso ou sem nenhuma vinculação. O programa faz a vinculação do que está disposto, por exemplo, nesse caso, né, 3390-3900, ou seja, despesa com pagamento de serviços de terceiras pessoas jurídicas, ou seja, contratação de alguma empresa para fazer alguma obra, para fazer alguma coisa, com um programa que está disposto no PPA. Ou seja, ele vai traduzir que este dinheiro é para alguma coisa que está vinculado ao PPA que se destina à população idosa, no caso do programa 3007. Né? Existe, então, só para reforçar, esta vinculação, né, entre dinheiro que está colocado na lei orçamentária anual com o programa, né, com seus indicadores, suas metas fixadas. Nesse caso, como eu informei, 3007 é denominado Promoção de Direitos da População Idosa, né? E, em teoria, vai conferir um agrupamento sobre quanto o município investe na população idosa, né? É sabido que, não só paradigmático, mas até como boa prática, né? Pois a população idosa não é custo, é investimento, né? Já que a população está envelhecendo, então, em que pese o fato de pessoas poderem falecer antes, né, o futuro da nossa coletividade é viver cada vez mais. Então, o programa 3007 vai reunir hoje as iniciativas das secretarias municipais de Assistência e Desenvolvimento Social e de Direitos Humanos e Cidadania. E por isso que eu disse que, em teoria, confere esse agrupamento sobre o quanto o município investe na população idosa. Por quê? Porque, na prática, existem ações direcionadas a esse público mais longevo que não estão relacionados no programa 3007. Né? Eles estão sediados em diversos outros setores da administração pública municipal, né? E estão pulverizados em diversas secretarias com seus próprios programas, atividades e projetos. O que eu quero dizer com isso? Né? Que é difícil visualizar
no orçamento público, né, na LOA, o atendimento à pessoa idosa, por exemplo, que, numa dada situação, frequenta uma certa UBS, reside em uma dada unidade habitacional destinada ao público 60+, por exemplo, a Vila dos Idosos, e é usuário de um centro esportivo. Justamente porque a UBS na saúde, a Vila dos Idosos na habitação e um centro esportivo na SEMI, né, na Secretaria Municipal de Esporte e Lazer, seja pela estrutura da gestão dessas políticas, né, ou pela mera ausência de especificidade de metodologia orçamentária, não estão no programa 3007. Ou seja, as pessoas, como eu vou colocar aqui em frente, as pessoas utilizam dessa política, mas elas não estão traduzidas dentro desse programa. Ou seja, não dá para fazer um filtro, enfim, numa planilha que está disposto no site da Secretaria da Fazenda, que é de domínio público, conforme preconiza a Lei de Responsabilidade Fiscal, bater um filtro no programa 3007 e verificar tudo que a população idosa consegue utilizar no município. Ou seja, a população idosa é usuária de mais políticas que o município oferta do que o próprio orçamento municipal consegue traduzir esse vínculo. Isso se torna um desafio, né? Esse desafio reside, enfim, em não ofertar a oportunidade de analisar o real montante envolvido na implementação e gestão das políticas públicas orientadas ao público mais longevo. Então, há dificuldade em separar o desembolso para atendimento que se direciona a diversos públicos, né? Por exemplo, isso ocorre em UBS. Enfim, o desembolso com a folha de pagamento dos profissionais de saúde, por exemplo, como ocorre na UBS, né? Ou repasse aos contratos de gestão, né? Por exemplo, no caso de UBSs que tem uma gestão não da administração direta, né? Vão ocorrer pelas respectivas dotações orçamentárias. Então, isso acontece independente daquele médico, daquele clínico atender uma pessoa idosa ou atender um adolescente. Ele vai ser pago pela mesma dotação orçamentária. Então, existem dificuldades em algumas políticas de fazer esse tipo de separação, né? Isso já é uma dificuldade inerente à gestão dessa própria política. Então, neste quesito, eu quero concluir com a discussão sobre a necessidade e conveniência da criação de uma metodologia orçamentária própria para a população idosa vai poder elucidar potenciais benefícios e desafios para essa solução, né? Bem como pensar em formas de ampliar a tradução das políticas públicas para esse segmento em termos financeiros, o que permitiria, então, uma avaliação mais robusta em termos de economicidade e eficiência, principalmente, mas também em efetividade, né? Então, o que a gente deveria buscar nessa discussão, mesmo que, enfim, não seja o intuito também dessa apresentação, fechar a questão, até porque isso é uma construção multissetorial, pensar que a gente precisa cada vez mais construir uma peça orçamentária que melhor traduza, né, todas as políticas que, não só, nesse caso, a população idosa, mas que outros segmentos da sociedade consigam ter acesso. Pois bem, gente, então, primeiro eu tratei sobre a questão do orçamento público, ou seja, do que o Tesouro Municipal já tem de financiar, e agora vamos para a parte 2, que seria justamente o Fundo Municipal do Idoso. E aqui uma provocaçãozinha, né? E o não financiamento de políticas públicas. Por que isso? Já vamos explicar. Vocês vão me perdoar, a gente ficou texto encavalado, porém, o fundo foi criado pela lei, né, 15.679 de 2012 e foi regulamentado 5 anos depois, né, decreto 57.906 e 17. Ou seja, primeiro uma lei cria, né, diz o seu funcionamento de um modo mais amplo e, posteriormente, o decreto municipal cria outras regras que não ferem a lei, mas complementam
né, esse andamento. Nesse sentido, no ciclo de vida do FIMID, né, a gente chama o Fundo Municipal do Idoso aqui de FIMID, ele fomentou 3 editais de chamamento público, né, o primeiro em 2019, o segundo em 2020, que foi um edital mais ou menos especial, a linha emergencial, e o último em 2022. Né. Isso, em termos efetivos, culminou no financiamento de um total de 48 projetos, né, de organizações da sociedade civil desde 2021. Organizações da sociedade civil, o que a gente chama de OSC, é o que costumeiramente a gente chamava sempre de ONG. Né? São organizações do terceiro setor, enfim, sem fins lucrativos, mas privadas. E em 2021 foi o primeiro termo de fomento, e trocando em miúdos, como se fosse o primeiro contrato de parceria entre a Secretaria Municipal de Direitos Humanos e Cidadania e uma OSC que foi contemplada neste edital de 2019. No entanto, né, em que pese o fato, olha, 48 projetos, isso já é a gente partiu do nada, né, já para 48 projetos em 6 anos, não refletem uma total compreensão, né, da sociedade sobre o que é o fundo, para que serve o fundo e quais são os limites da sua atuação. Veja, a lei de criação, né, a 15.679 de 2012, preconiza o seguinte, logo no seu primeiro artigo. Fica criado o Fundo Municipal do Idoso, vinculado à Secretaria Municipal de Participação e Parceria, parênteses, antecessora da SSM-DHC, né, 2012, a nossa SSM-DHC ficou com esse nome a partir de 2013, com a finalidade de proporcionar os meios financeiros necessários para a implantação, manutenção e desenvolvimento de programas e ações dirigidos ao idoso, ressalvadas as políticas públicas de ação continuada, em especial aquelas afetas ao campo da assistência social, na forma definida pela Lei Federal número 8.742, de 7 de dezembro de 93, que contam com recursos próprios e do Fundo Municipal de Assistência Social, FMAS. Ou seja, gente, não é possível financiar ações já previstas pela administração pública, né, como NCI, Centro-Dia, instituições de longa permanência, né, as ILPI, os centros de referência, entre outros. Trocando em miúdo seria o seguinte, tudo aquilo que a prefeitura já faz ou deveria fazer, o fundo não banca, o fundo não financia. A ideia é justamente extrapolar os limites da administração pública, né, dos objetos que a administração pública já financia. Né? Por isso que existem essas restrições e balizas para as utilizações dos recursos do fundo. Né? E essas restrições e balizas não contam necessariamente com o conhecimento generalizado por parte da população. Né? E isso vai ensejar numerosas dúvidas sobre o papel do FIMID no financiamento das ações para as pessoas idosas da cidade. Não é raro, em eventos públicos, seja na Assembleia do Conselho, seja em outras oportunidades, em que a gente tem que responder a seguinte dúvida. Mas, poxa, o fundo tem dinheiro, por que isso não é custeado pelo fundo? Mas é para a pessoa idosa, por que o fundo não custeia isso? Pois é, porque a lei e o decreto delimitam limites, né, balizas para a utilização desse dinheiro. Né? Enfim, lendo a lei, lendo o decreto, a gente vai ter o conhecimento de todas essas balizas. Né? A ideia, que como eu já falei, é justamente extrapolar esses objetos já contemplados pela política do município. Né? Porque, principalmente, o Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa, munido das avaliações dos projetos, não vou esgotar esse tema, mas do fluxo completo, o CMI terá, enfim, posse das avaliações das pessoas gestoras dos projetos e, a partir dessas avaliações, vai sugerir à administração pública municipal inovações, né, sobre políticas públicas que foram exitosas. Então, eu costumo pensar que o fundo é uma espécie de hub de inovação. Uma OSC propõe, dado objeto, a um edital. Consegue isso ser passado pelo edital, enfim, tem o financiamento, seja direto ou via captação de recursos, vai executar o seu projeto, vai monitorar e avaliar,
entrega a sua prestação de contas de forma regular, a pessoa gestora, que é um técnico aqui da secretaria, avalia ao longo da vida do projeto essa sua execução e implementação, produz os relatórios de análise de prestação de contas, entrega a uma comissão do Conselho Gestor do Fundo, né, que a gente hoje chama de COAT, Conselho de Orientação e Administração Técnica. Essa comissão de monitoramento e avaliação vinculada ao COAT, que é vinculada ao CME, homologa este relatório de análise de prestação de contas e considera este projeto muito exitoso. O Conselho pode, munido disso, apresentar ao prefeito, apresentar aos secretários, apresentar a quem for de direito da administração pública uma ideia de política pública. Ou seja, justamente o fundo fomentando inovação e não repetindo aquilo que a administração pública já ou faz ou deve fazer. Ainda, gente, a regulamentação delimita a proposição das ações por parte, né, seja das organizações da sociedade civil, seja por organizações governamentais. Lembrando, organizações da sociedade civil são reguladas por esta lei, Marco Regulatório das Organizações da Sociedade Civil, né, Lei 13.019 de 2014, via chamamento público, né? Então, toda e qualquer ação que será financiada pelo fundo deve passar por edital, né? Então, enfim, edital busca justamente tratar todos os interessados com isonomia. Todo mundo terá a mesma oportunidade de acessar as mesmas informações ao mesmo tempo, né? Então, a gente não pode, enfim, pela regra do decreto, soltar a possibilidade de financiar um dado projeto sem que isso passe por edital, né? O que feriria a impessoalidade da administração pública, né? Então, também para concluir, gente, a ideia, né, que eu gostaria de passar é que é necessária uma ampliação no conhecimento populacional quanto ao papel desse instrumento orçamentário, que é o fundo, visando a disseminação das possibilidades de fomento para diversas OSCs sediadas no município. Ou seja, é interesse da administração, e também posso falar isso, interesse do Conselho, que cada vez mais pessoas, sejam de OSCs ou não, tenham melhor acesso, melhor conhecimento sobre o papel do FIMID. Isso vai gerar um ciclo vicioso. Ou melhor, isso vai gerar um círculo virtuoso. Por quê? Este crescimento de conhecimento possibilita não somente que mais pessoas idosas sejam atendidas pelos projetos complementares, né? Mas também possibilita que, uma vez que a gente tenha cada vez mais projetos acessando o fundo, são mais projetos que captará para o fundo. Consequentemente, mais recursos entrarão para o fundo. Mais pessoas idosas serão atendidas por esses projetos no fundo. E quanto mais projetos estão captando, mais a universalidade, os recursos livres do fundo ficam disponíveis. O que vai possibilitar futuramente mais projetos de mais OSCs, com mais pessoas sendo atendidas e assim sucessivamente. A gente partiu do primeiro edital de 46 propostas selecionadas para 56 no edital último de 2022. Ou seja, a tendência é sempre de crescimento à medida que mais organizações ficam sabendo dessas possibilidades de fomento. Pois bem, gente, é isso. Eu agradeço a atenção de todas e todos. Tentei ser breve aqui nas explicações. Eu sei que orçamento é um tema muito tecnicista, né? Não foi o intuito polemizar sobre toda e qualquer questão em matéria de gestão pública que tem a ver com orçamento. Existem muito mais tópicos a serem abordados e aprofundados, porém, inclusive como gerontólogo, eu imagino que discutir essas duas realidades, né? A tradução do orçamento quanto às políticas já existentes do município e o papel do Fundo Municipal do Idoso e as suas potenciais diferenças frente a outros fundos ou os fundos de outras esferas, é o que, na minha avaliação, hoje se torna primordial para que a conferência discuta, né, e amplie nas suas diretrizes para as próximas esferas. Muito obrigado pela atenção de todos. Bom dia.